Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab. Aqui o papo é fundadores de startups, venture capital, transformação digital e cultural, inovações tecnológicas, investimentos. Hoje um papo bem centrado no nosso interesse principal aí com o Rafa Avelar. O Rafa Avelar é cofundador e CEO da Brand Lovers, que é uma plataforma, vejam bem, que coisa interessante, é uma plataforma de creator marketing, que usa tecnologia para unir criadores de conteúdo e marcas. Tema central no mundo de hoje, né? O Rafa tem MBA pela FGV e está cursando o que ele acabou de me ensinar, o OPM da Harvard, que é o Honor President Management Program. Creator, ele é um creator também, com mais de 400 mil seguidores e milhões em alcance mensal nas mídias sociais. Rafa é um empreendedor em série, ele fundou a Jones em 2019, que se tornou a agência digital de crescimento mais rápido do Brasil. 2 anos depois, ele lançou a Adventures, ao lado do ex-CMO da Abimbev, Ricardo Dias. É uma empresa especializada em criar marcas digital com celebridades, creators e atletas. Atualmente, ele preside conselhos e outras atividades aí que eu não vou listar aqui agora, porque senão a gente não traz você para o programa. Fica na apresentação. Rafa, boas-vindas. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Enfim, a introdução muito generosa e super à vontade aqui para dividir um pouquinho da minha trajetória. Não sei sobre muitas coisas, mas sobre o que eu decidi dedicar a minha vida para aprender. Acredito que tem um pouco de erros e aprendizados para compartilhar e vai ser um prazer dividir com todo mundo que está ouvindo a gente. Muito bacana, Rafa. Olha, vamos começar pela Brand Lovers, que de certo modo é o que você está fazendo agora e sempre essas coisas que a gente cria com muito amor, ela coroa uma fase. Você falando dela, certamente estará falando da sua trajetória. Conta pra gente. Sem dúvida. A Brand Lovers, como você falou, é o terceiro negócio que eu fundei, né? E acho que muito diferente dos outros, ele é o primeiro que tem um propósito muito forte. E esse é um negócio que eu acho que eu não falo tanto sobre, mas eu descobri o quão poderoso é. Todos os meus outros negócios ficaram grandes, ganharam dinheiro, excelente, acho que dinheiro é importante e para quem é empreendedor como eu, o sucesso financeiro acaba sendo uma métrica desse jogo. Então, acho que tudo isso é bacana, mas quando você trabalha com alguma coisa que o motivo de você sair de manhã da cama é maior, ou seja, se você for bem sucedido, o mundo é um mundo melhor, isso mexe com você. E eu confesso que antes dos meus 31 anos de idade, não sabia nem que isso era possível, achava que trabalho era outra coisa. E o motivo que isso é tão importante para mim é porque eu vim de classe média baixa. E a internet, as redes sociais, elas mudaram a minha vida, elas alteraram o curso do que era possível para mim. Cerca de 7, 8 anos atrás, eu comecei a produzir conteúdo na internet. E a partir dali, vou dizer assim, a minha vida foi transformada, né? Hoje eu estou à frente da Brand Lovers, como você falou, que é uma startup que ajuda grandes anunciantes a investirem de forma programática com tecnologia, inteligência artificial, em mídia de criadores de conteúdo. E do outro lado, ajuda os criadores de conteúdo a se conectarem com as maiores marcas do Brasil e do mundo para que eles possam ganhar mais dinheiro de mais parceiros de forma mais previsível. Startup super recente, que diferente dos meus outros negócios, que são um pouco mais consolidados, a Brand Lovers tem um pouco mais de 1 ano de vida, mas ao mesmo tempo, nesse período, já teve um crescimento substancial, acabou atraindo aí investimento de fundos como a Kazakh, como Canary, investidores, celebridades globais como will.i.am, J Balvin. Hoje em dia a gente tem quase 200 mil usuários que ganham dinheiro com o nosso aplicativo e tem sido uma trajetória, digamos assim, interessante, para dizer o mínimo. Então, acho que o poder estar trabalhando com algo que mudou a minha vida e levando essa oportunidade para mais pessoas, sem dúvida, hoje é um motivo a mais para eu sair da cama de manhã. E no seu caso, nossa, eu queria talvez destacar 3 coisas aqui que me ocorreram agora. Uma é uma profunda compreensão do que é esse mundo da internet, que é descentralização, né?
a possibilidade de mais pessoas participarem da economia, digamos assim, né? E, claro, produção de conteúdo é um dos elementos mais ativados por esse mundo. Essa ideia do long tail, né? A ideia de que todos podem participar, os pequenos também. Mas tem uma outra coisa que, no seu caso, é muito interessante, que assim, a gente diz assim, puxa, tem 100 mil pessoas que ganham dinheiro, 200 mil pessoas que ganham seu sustento com isso. Mas, ao mesmo tempo, no seu caso, a pessoa não está vendendo algo, ele tá tendo voz, né? Quer dizer, o produto tem uma opinião, a pessoa, além disso, ela tem a possibilidade de transmitir a sua voz, de vocalizar, que é o grande lance, né, desse mundo. Estou provocando aqui para a gente ir por aí e você explicar um pouco melhor como é que funciona o negócio. Sem dúvida, e eu achei muito interessante a maneira como você elaborou em cima do tema. Eu acho que grande parte das pessoas que olha para a internet, olha para essa transformação que a gente vive, não entende o que a gente chama de os primeiros princípios do que está por trás do que está acontecendo. E esse é um assunto fantástico e que eu acho que talvez no Brasil eu seja uma das pessoas que mais dedicou massa cinzenta para pensar e entender o que está acontecendo. Quando a internet vai para a mão de cada um dos seres humanos que pisa no planeta Terra e a gente ganha um smartphone e as redes sociais dão para a gente o acesso a qualquer pessoa, a qualquer momento e a capacidade de vocalizar as nossas opiniões, o panorama do mundo dos negócios e das relações sociais ele é alterado para sempre, não tem volta. Hoje em dia, qualquer indivíduo consegue produzir uma foto, um vídeo, um texto com a sua opinião, e nesse processo ajudar a construir narrativas e formar opinião nos outros indivíduos. Isso nunca tinha acontecido na história. Mídia sempre foi um ativo centralizado na mão de poucos, né? Das emissoras, das rádios, dos jornais, das revistas. Então sempre foi uma coisa muito controlada. E quando você tem 5, 6 bilhões de pessoas no planeta Terra com acesso à internet, emitindo as suas opiniões em tempo real, de maneira dinâmica, isso é assustador no primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, é uma das grandes oportunidades, eu acho, da história da humanidade. Porque você passa a permitir histórias como a minha. Uma pessoa que necessariamente tinha uma trajetória de vida para um certo lugar, e a internet entra na minha vida e altera tudo que é possível para mim, né? E eu acho que o que as pessoas não entendem sobre o que está acontecendo agora, principalmente do ponto de vista dos negócios, é que as nossas marcas e a opinião sobre os nossos produtos e serviços, eles estão sendo muito mais formados fora das nossas propriedades e das nossas estratégias do que dentro delas. Isso é extremamente interessante. Antigamente, você formaria opinião sobre uma empresa, sobre um produto. Eu vou até falar assim, vamos pegar um exemplo. Você formaria opinião sobre uma cerveja. Você provavelmente formaria sua opinião sobre essa cerveja, um conjunto da publicidade dela, das mensagens de marca que aquela empresa veicula e provavelmente, talvez, aonde você encontra aquele produto. A tua opinião sobre aquilo e talvez o sabor entrasse ali também, eu diria até que é menor, tá? Tem vários testes cegos que provam que o consumidor, na verdade, a opinião dele é formada em outros momentos. Mas o mundo que a gente vive hoje é totalmente diferente. Você gosta ou não de uma marca, seja ela uma cerveja ou uma marca de calçado, pela opinião de todo mundo que está em volta de você. Se você viu o seu ídolo usando aquilo e numa foto no Instagram, aquilo passa a ser extremamente atrativo. Se um amigo seu for tirar férias num destino no Nordeste brasileiro, você imediatamente começa a ficar interessado sobre aquela viagem. Então, assim, é um mundo onde eu provoco as pessoas a pensarem que grande parte da nossa opinião sobre as coisas está sendo formado pelo nosso consumo do ponto de vista de pessoas parecidas com a gente. E esse é o mundo dos criadores, e as oportunidades de negócio que giram em torno disso são simplesmente enormes. Fantástico. Agora vamos para a gente explicar um pouco para o nosso público, porque eventualmente aqui a gente tem assim, um privilégio de ter, eventualmente, de investidores, pessoas com muito conhecimento desse mundo. Mas estamos falando aqui com um cliente. Digamos, eu sou um pequeno influenciador com alguns poucos milhares de seguidores do meu canalzinho lá, não sei onde, em qualquer dessas mídias sociais importantes,
e eu quero ter acesso ao que a Brand Lovers me oferece. Então, eu me inscrevo num lugar, ali vocês pautam interesses dos seus anunciantes. Fala pra gente como é a operação. Ótimo. Eu divido um pouquinho, acho que só antes de eu dividir, acho que vale a pena a gente tangibilizar um conceito para todo mundo, porque ele é central na mecânica da nossa tecnologia. Todo criador de conteúdo, o que ele tem? Ele detém um ativo. Um ativo que está na internet, um ativo que é um ativo digital, mas é um ativo. Que ativo é esse? Ele detém a atenção de um grupo de pessoas. Então, que são os famosos seguidores, ou as pessoas inscritas no seu projeto ou no seu canal. Isso é um ativo de mídia, assim como um site, assim como um outdoor, tem pessoas olhando para aquilo dali e tem um contingente de atenção ali dentro, e essa atenção tem valor. E como qualquer ativo, é análogo a um terreno, é análogo a uma fábrica. Esse ativo ele pode estar em plena capacidade de utilização ou ele pode ter capacidade ociosa. Assim como uma fábrica, continuando no exemplo da cerveja. Uma fábrica da Ambev, ela pode estar em plena capacidade produtiva ou ela pode estar com as máquinas desligadas, sem produzir nada. Um terreno, ele pode estar produzindo um aluguel ou produzindo produtos e commodities do agro, por exemplo, ou ele pode estar abandonado, sem gerar retorno nenhum em cima daquele ativo. E a mesma dinâmica acontece com o criador de conteúdo. O criador de conteúdo detém um ativo. Esse ativo são as pessoas que acompanham ele, que seguem ele, são aquele tráfego de acessos que tem em cima do conteúdo dele. E como todo ativo, esse ativo pode estar muito bem monetizado ou pode estar mal monetizado. O que significa? Ele pode estar ganhando uma renda a partir desse ativo ou pode não estar ganhando uma renda. E por que esse conceito é central na Brand Lovers? A Brand Lovers criou um aplicativo que você baixa de graça, tanto no iOS quanto no Android, e que você conecta as suas redes sociais, e a gente faz uma avaliação do ativo que você detém. Então, que tipo de ativo é esse? Quais são as características desse ativo? E a gente ajuda você a conectar com anunciantes que têm orçamentos enormes e que adorariam colaborar com você para veicular as mensagens de marca que eles gostariam que chegassem aos seus públicos. E nisso a gente ajuda os dois lados, porque a gente está ajudando os criadores de conteúdo da cauda longa, como você falou, que são pessoas ali que têm menos de 100, 200, 300 mil seguidores e que têm uma dificuldade gigante de conseguir estruturar colaborações como essas com grandes marcas. E do outro lado você ajuda os maiores anunciantes do Brasil e do mundo que estão procurando ativamente formas modernas e eficazes de divulgar as suas mensagens e os seus produtos. Então, na verdade, a gente é esse marketplace, onde de um lado a gente tem um software que permite os anunciantes comprarem essa mídia em escala, e do outro lado a gente tem um aplicativo que permite os criadores de conteúdo venderem a sua mídia também de uma maneira mais automatizada e com mais sucesso. Espetacular. Você veja que eu vou usar essa palavra que está todo mundo usando, que é uma espécie de corrupção do português culto, que é tangibilizar, né? Mas é isso, né? Você tornar tangível de uma forma em que o brother, né, lhe indica, cara, esse fone que você está usando aí, nossa, eu tenho um primo que tem também, o cara está ouvindo esse negócio e diz, cara... porque é o Cláudio que está falando, que é o primo do meu amigo, é o Rafa que está falando, aquele garoto maravilhoso que hoje está aí detonando. Então, incrível. Essa ideia é maravilhosa. Rafa, já estou apaixonado aqui. Você é um grande empresário, sem dúvida. E Cláudio, eu acho que, enfim, esse assunto ele é apaixonante de fato, porque eu acredito que ele é uma das maiores transformações sociais que a gente está vivendo, tá? E aí, dando um pouco mais de pano aí para a nossa conversa, eu acredito que essa é a quarta grande transformação no processo de formação de opinião das pessoas, tá? A primeira, para mim, foi na década de 50, quando apareceu o televisor em escala pela primeira vez. Eu não sei se você sabe esse número, de 1950 para 1960, em 10 anos, a penetração de televisores nas casas das famílias foi de perto de 0 para 80%. Isso foi uma grande transformação no processo de formação de opinião, porque a partir dali,
as marcas e os anunciantes tinham uma plataforma em escala para formar opinião e para divulgar os seus produtos e serviços. E isso transformou e criou-se um mercado gigante, que é o mercado de publicidade, propaganda e de mídia, né? Que é um dos maiores mercados do mundo. Para você ter ideia, o PIB global é um PIB de 100 trilhões de dólares. E 62% do PIB é consumo. E para gerar esse 62% do PIB, que é o consumo, você faz isso com propaganda, você faz isso gerando demanda. Então, a grande indústria de geração de demanda nasceu na década de 50 com o surgimento do televisor. Aí você avança um pouco para perto dos anos 2000, a gente teve mais uma grande transformação, que foi o surgimento da internet. E quando a internet surge, o gráfico assim, é extremamente impressionante. Se você pega o gráfico de expansão da quantidade de sites na internet, perto dos anos 2000, ele parece uma linha reta. São poucos gráficos que parecem uma linha reta, né? Ele é tão acentuado que ele não parece uma curva, ele parece uma reta. E nesse processo de explosão de conteúdo na internet, surgiu um segundo tipo de plataforma de formação de opinião, que foram os motores de busca. As empresas que basicamente indexaram o conteúdo que surgiu na internet. Então, empresas como Google, empresas como a Amazon, empresas como o Expedia, e tantas outras que basicamente tinham a missão de organizar essa informação e te servir da melhor forma possível. E esses negócios também criaram empresas trilionárias hoje, né? E que foram, na minha leitura, a segunda onda da formação de opinião. E aí, mais para perto de 2014, a gente vive uma terceira grande onda, que foi o surgimento das redes sociais em escala. E a penetração também do Wi-Fi, da internet rápida, permitindo o compartilhamento de fotos, vídeos, outros tipos de mídia mais engajantes, e que criou o fenômeno das redes sociais. E o fenômeno das redes sociais foi a terceira grande onda de formação de opinião. Porque o que aconteceu ali pela primeira vez? Pela primeira vez na história, você tinha um catálogo dos seres humanos. As pessoas se cadastravam nas plataformas sociais e com seu nome, interesses, idade, onde moravam, o que gostavam, o seu próprio comportamento na rede social indicava se você gostava de chocolate ou se você bebia chá, que nem eu. E nas costas disso, foi criada uma terceira grande onda de formação de opinião, que foi com base nesse conjunto de interesses e no seu grafo social, eu vou te servir publicidade extremamente aderente ao que você gosta. E foi a terceira grande onda. E aí a gente começa a entrar no estágio que a gente está atualmente, que é o que eu chamo da quarta grande transformação, que começa nas grandes mudanças de privacidade na internet. Então, ali perto de 2020, o Facebook e o Google, 2020 e 2021, o Facebook e o Google começam a anunciar coisas como a restrição da captura de informações das pessoas, leis gerais de proteção de dados, o fato de que você não pode mais compartilhar os dados dos seus clientes com terceiros. E nesse processo, a capacidade de direcionamento da mídia perde muita eficiência. E isso somado com o fato de que cada vez mais pessoas estavam anunciando na internet, nas redes sociais, o custo de você obter um resultado subiu exponencialmente. Qualquer pessoa que investiu no digital comprando mídia nos últimos 10 anos vai te dizer que o custo aumentou 100 vezes. E a eficácia nos últimos anos reduziu. E é justamente nesse momento que a gente está, Cláudio. A gente está num momento de grande desafio de obtenção de retorno sobre os investimentos na internet, e os criadores de conteúdo têm se provado a forma mais eficaz das marcas alcançarem seus objetivos e divulgarem suas mensagens, porque eles são uma mídia nunca antes vista. Eles são um tipo de mídia onde você tem um relacionamento com a mídia. É como se passasse um comercial de TV e você ficasse amigo do comercial de TV. Assim, isso nunca aconteceu na história. Então, é um momento muito especial e que tem um grande problema, que ainda não existe uma forma escalável e programática de você comprar esse tipo de mídia. E é nesse problema que a gente está trabalhando e por isso que a gente captou tanto investimento num período tão curto. Muito, muito bacana. Para quem está nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, na descrição de ambos está lá o endereço para ir a Brand Lovers, tá? Agora, eu queria chamar aqui uma curiosidade histórica que é interessantíssima, eu acho, muito próxima do que você falou,
e e me dar o luxo de fazer uma espécie de provocação aqui, que para mim é também uma questão. Então, a primeira curiosidade é o seguinte: Gutenberg inventa a prensa. Nós temos nós todos, né? Temos uma certa ignorância do que era o passado. Pensamos o passado de uma forma muito primária, né? Assim, nós somos incríveis agora. A invenção da prensa, eu e você, sabendo da história toda, provavelmente, se deixasse a gente numa marcenaria, eu e você, a gente não ia conseguir fazer. Porque com certeza não. Sofisticadíssimo o negócio. Envolvia prensa, metalurgia, tipografia, a fabricação do papel, que não existia aquele papel, enfim. A prensa viabiliza a educação universal. Simplesmente alfabetiza o mundo durante séculos, né? Em 1440, a prensa foi lançada. Em 1500, 60 anos depois, existiam 20 milhões de exemplares já impressos. Não é chocante? Eu não tinha essa ideia. 20 milhões. Desses 20 milhões, 16 milhões eram bíblias. Então, era possível ler a Bíblia e dizer: Rafa, abra na página 127, e era igual à minha. Olha que coisa incrível, né? Então, você está falando desse mundo midiático, você vê que ele, desde a origem, e claro que a origem do mundo midiático é muito antes de Gutenberg, mas ele talvez tenha sido o primeiro passo high-tech da mídia. Você vê que tem essa característica explosiva, transformadora social. Isso é um comentário que eu me permiti aqui, tomar o seu tempo aqui. Mas imagina, sem dúvida, e eu acho que a história... Eu sou apaixonado por história, e a invenção da mídia impressa, né, com a prensa, ela foi um primeiro grande salto de automação e de escala, né? E acho que a única coisa talvez comparável em termos de impacto na sociedade, eu acho que é a internet. Eu acho que a gente ainda não viveu uma coisa tão poderosa quanto a invenção da prensa. Minha humilíssima opinião, eu acho que deve ser mesmo, né? Porque é um negócio... Agora, veja, a minha provocação é a seguinte, tá? A pauta da high-tech atual, ou uma das grandes pautas, mas a mais popular, é a inteligência artificial, indiscutível. Tem outras que a gente até nem conhece, que podem até ser mais transformadoras, mas essa é a grande pauta. A minha provocação, e é uma dúvida minha, que eu gostaria de lhe ouvir também, assim, em certo sentido, inteligência artificial ao contrário, ela parece uma tecnologia mais centralizadora, ou seja, digamos, aumentar a produtividade com o Copilot, e aí você, sei lá, você diminui o seu time de legal 95%, porque a máquina vai resolver um monte de coisa. Outra coisa, eu vou conversar com o Rafa, não fiz isso, tá? Mas eu peço lá, Rafa, conte a vida do Rafa. Me conta tudo, entendeu? Toda a história, a infância, os namoros. Quer dizer, a provocação aqui é ouvir um cara como você, você tem uma coisa de filósofo do seu trabalho, né? Me parece, né? Não sei se é um nome muito forçado. Como é que você vê isso, Rafa? Seu trabalho está valorizando os indivíduos que não têm muita possibilidade de ingressar num jogo mais elevado de dinheiro, de opinião, de posição, de venda dos seus produtos, e ao mesmo tempo você pode estar caminhando para um mundo que você pode automatizar, né? O entrevistador do podcast pode ser um avatar, né? E Cláudio não atrapalha muito. Sabe uma coisa assim? É isso, né? Essa é a provocação. São boas reflexões, e eu tenho pensado sobre todos esses fatos, e acho que eu nunca gostei muito de futurologia, mas eu acho que tem certas coisas que às vezes já existem hoje, só estão em pequena escala, e nos próximos 5 anos elas vão ganhar uma escala gigante, e você teria sido capaz de prever a tendência, né? Eu acho que eu sou um pouco mais contra tentar prever um futuro que não tem nenhuma tendência hoje, do que simplesmente extrapolar tendências. E aqui eu divido alguns pensamentos que eu tenho sobre esse espaço. Eu acho que sim, a tecnologia, ela em diferentes ocasiões, ela tem um efeito muito poderoso, que é justamente a descentralização do poder. Seja com conteúdo na internet, descentralizando a mídia e a formação de opinião, seja com blockchain e Bitcoin descentralizando sistemas monetários, seja
com inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo aqui, democratizando data science, né? Hoje em dia, qualquer pessoa joga uma base de dados e pede todas as correlações e análise, e o ato de você ser um analista de dados está democratizado hoje em dia. Então, eu acho que a internet, tecnologias como a Brand Lovers, descentralizando o acesso aos orçamentos dos grandes anunciantes para pessoas que sem isso nunca teriam a possibilidade de falar com a Coca-Cola, com o Mercado Livre, com a Magazine Luiza, com a Claro e tantas outras grandes marcas, né? Então, acho que a tecnologia, em vários casos, ela tende à descentralização. Um pouco do que eu vejo historicamente é que, por um curto período, às vezes acontece o oposto, mas tende a ser curto. A tecnologia, de vez em quando, ela centraliza no começo, porque só poucos têm acesso ao privilégio, mas depois a característica da tecnologia, que é ser feita por bits e não por átomos, tende a derrubar o custo marginal do serviço e, por consequência, tende a democratizar o acesso, porque as coisas tendem a ser de graça, né? Tudo que é tecnológico tende a ficar barato e tende a ser de graça, e aí fica democrático. Então, eu acho que o que acaba acontecendo num primeiro momento, existe algum componente de centralização do poder e depois se descentraliza. Exemplo, quando a internet surgiu, ao longo dos últimos anos, só os grandes criadores de conteúdo e celebridade ganharam dinheiro. Você avança um pouco no tempo e agora tem empresas como a nossa, descentralizando a capacidade de ganho de renda. A própria dinâmica das redes sociais, eu acho que é parecida. Você para pensar, a proposta original da internet e das próprias redes sociais era democratizar o poder e democratizar o acesso. A promessa original da internet era devolver o poder para as pessoas. Só que eu acho que pelos primeiros 20 anos isso não aconteceu, Cláudio. Eu acho que durante esse curto período, na verdade, você teve uma centralização de poder na mão das grandes redes sociais, das grandes plataformas. Mas se eu pudesse dizer o que eu vejo nas trincheiras aqui já acontecendo, é que esse poder está começando a inverter. As plataformas, na minha leitura, têm cada vez menos poder frente aos indivíduos. E tem alguns motivos para isso. Há 10 anos atrás, se você queria ser um criador de conteúdo e você queria produzir vídeo, você queria começar um canal de YouTube com um podcast, você só podia fazer isso no YouTube. Você não tinha escolha. E na hora que você tem milhões de pessoas que dependem de um único agente, qual é a tendência natural? A centralização de poder acontecer na mão desse agente. Só que hoje, se você quer começar um podcast, eu diria que você tem 17 opções. Você pode fazer isso dentro do próprio Spotify, você pode fazer isso dentro do próprio Instagram, você pode fazer isso num canal fechado como um Substack, você pode colocar um vídeo no seu site e criar um gateway de pagamento para as pessoas acessarem. Você tem outras opções. E quando você tem milhões de pessoas que têm dezenas de opções, o poder tende a ser alocado em quem tem o ativo que vale alguma coisa. Quem tem o ativo de valor na cadeia. E o ativo de valor na cadeia, um pouco da minha crença, é o conteúdo. Se você pega grandes youtubers, você pega o maior youtuber do mundo, chama MrBeast, para quem não conhece. Se o MrBeast sair hoje do YouTube e for para a plataforma X, ele leva todo mundo. Ele leva todo mundo. Isso já aconteceu em várias outras escalas. Você teve, há uns anos atrás, você teve uma guerra pelos streamers de gaming. Então, as pessoas que jogam profissionalmente videogame e fazem vídeo disso na internet. Você tinha uma plataforma chamada Twitch, que era a única plataforma e todo mundo jogava nela. E aí o Facebook lançou o Facebook Gaming, o YouTube lançou o YouTube Gaming, e eles pagaram para as pessoas migrarem de plataforma. Todos os seguidores foram junto. Então, um pouco da minha leitura é que o ativo de valor é o conteúdo e o relacionamento que você tem com a sua audiência e não mais o acesso à tecnologia que produz o conteúdo. Então, eu vejo um mundo no futuro onde, de fato, as plataformas têm cada vez menos poder e os indivíduos têm cada vez mais poder, e eu acho que a gente está caminhando aos poucos para lá. Bom, eu gosto disso. Assim, e eu espero, de fato, que essa sua visão se concretize. Eu confio muito mais até em você que está percebendo isso de perto do que qualquer outra impressão. E eu tenho que lhe confessar, eu aprecio esse tipo de tendência que você enxerga.
Para a gente encerrar, infelizmente, Rafa, o tempo passa rápido demais com você. O nome do programa da gente é Trends. Você disse, pô, eu não gosto de futurologia, mais uma coisa que eu me junto a você, mas é meu dever, de alguma forma, provocar até onde você enxerga as mudanças na configuração de mercado dos produtores de conteúdo, dos creators. Eu acho que até onde você enxerga, claro que hoje em dia a gente enxergar mais de 2 meses já é futurologia, né? O mundo vai mudando rápido demais. Mas até onde você enxerga para a gente entender o trend dessa área? Sem dúvida. Eu vou elencar 3 coisas aqui para as pessoas terem um olhar mais próximo e se atentarem. A primeira é que criadores de conteúdo são empresas. Então, eles deveriam ser enxergados como empresas, eles têm diferentes fluxos de receita, diferentes linhas de receita, eles têm valor de equity, assim como um negócio, e isso vai abrir oportunidades excepcionais ao longo dos próximos 5 e 10 anos para quem estiver olhando para eles dessa maneira. Seja para fintechs que vão criar bancos orientados com funcionalidades orientadas para esse tipo de demanda, sejam para investidores que vão fazer IPO de algumas dessas pessoas nos próximos anos, e a gente vai ver isso aí, parece uma ideia maluca, mas isso vai acontecer, você pode ter certeza. E essa é a primeira coisa que eu provocaria quem está ouvindo a gente. Os criadores de conteúdo são pequenas empresas. Segunda coisa que eu traria é que a diferença entre os que vão criar grandes empresas e pequenas empresas são os que encontrarem bons sócios. Porque criar conteúdo é uma arte. E dificilmente você tem artistas que são excelentes artistas e excelentes homens e mulheres de negócio também. São raríssimos. Um dos motivos pelos quais vários artistas passam dificuldades financeiras é porque, apesar de serem artistas excepcionais, não são bons vendedores, não são bons homens de negócio, não são bons estrategistas de negócio. E os grandes criadores no mundo que vão despontar são aqueles que encontrarem um sócio ou uma sócia que é tão bom em business quanto eles são em capturar a atenção das pessoas e gerar interesse e engajamento. E a terceira coisa que eu falaria para todo mundo abrir o olho é que, se você é dono ou dona de uma empresa, o que tem valor no seu negócio está mudando. Eu diria que 20 anos atrás, se você tinha uma fábrica próxima a São Paulo, que foi muito bem planejada, que talvez tenha custado algumas centenas de milhões para ser construída, você tinha uma vantagem competitiva no mundo dos negócios, porque você ia poder servir logisticamente a cidade de São Paulo, provavelmente num custo menor, você ia poder ter um preço melhor na gôndola, você ia penetrar mercado, e isso era um diferencial competitivo, essa parede de CAPEX, né? Você competir botando capital como vantagem competitiva. Isso está evaporando. Eu diria que hoje o grande ativo que vai diferenciar as empresas, e isso só vai acelerar, é a capacidade de quem capta o cliente num custo menor. Porque para produzir a barra de sabão, que antigamente você precisava dessa fábrica, e você precisava de um centro logístico, e você precisava ter uma frota de caminhões própria, cara, a gente está indo para um mundo onde cada vez mais você, com tecnologia, vai ser capaz de terceirizar esse processo, e o terceirista vai ter uma margem excelente automatizando a produção dele com inteligência artificial e outras ferramentas que otimizam a produção, mesmo que seja para 100 clientes diferentes, e ele vai te entregar um produto num custo muito parecido do que o cara que tem a fábrica conseguiria. E aí, quando construir o produto, fazer o chocolate, construir a barra de sabão, produzir a cerveja não é mais a vantagem competitiva, o mercado é de quem capta o cliente no menor custo e de maneira mais poderosa. Então, um pouco da vantagem competitiva está se movendo para a interface com o cliente e não no resto da cadeia de valor. Então, é uma das coisas que eu mais tenho observado e tem dezenas de exemplos de empresas já operando essa arbitragem. Rafa, muito obrigado. Eu vou dizer aqui, nunca disse em 100 e tantos episódios que a gente comentou no começo, né? Para mim é uma coisa surpreendente, já tenho tantos.
Quem não ouviu essa entrevista até o fim perdeu um MBA em marketing. Em marketing digital, né? Assim, da mais alta recência, né? Reticência, né? Uma coisa muito recente, muito fresca, muito legal. Parabéns, Rafa, pelo seu trabalho, muito sucesso e muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Imagina, Cláudio, foi um prazer falar sobre o que a gente se debruça 16 horas por dia. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez pela condução de quase 150 episódios aí. Não tenho dúvida que você tem gerado muito valor para o ecossistema. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rafa Velar, que é o CEO da Brand Lovers e um dos fundadores também da empresa. Bom, você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa e até o próximo programa.